A sua empresa ou seu cliente está devendo impostos? Surgiu uma nova medida provisória agora que pode ajudar você. Meu nome é Aline Krieger, eu sou advogada, contadora e estou aqui para ajudar vocês a desmistificar um pouquinho esse mundo dos impostos. Então, o que eu vou tratar hoje com vocês? Eu vou tratar da medida provisória 899. Ela é a chamada medida provisória do contribuinte legal. O que essa medida provisória tratou? Da possibilidade de negociação do fisco com o contribuinte. É bem diferente de quando se tem refis, PAEs e todos esses parcelamentos especiais. Então, é uma nova medida, é a transação tributária, que até então estava previsto no artigo 171 do Código Tributário Nacional, e a partir de agora, da edição dessa medida provisória, ela está sendo implementada. Quando é que ela entra em vigor? A medida provisória já está em vigor, só que ela depende de regulamentação. Então, essa regulamentação ainda não saiu, mas acredito eu que em breve ela seja regulamentada e isso entre em vigor direitinho para a atuação do fisco ou da procuradoria para essas negociações. Então, como é que ela pode ser feita? Essa transação tributária, ela pode ser feita ou por adesão ou por proposta. A proposta pode vir tanto do fisco quanto do contribuinte. E a por adesão, como é que funciona? Respeitados determinados critérios, se entra na internet ou a forma como o fisco vai fazer isso, se entra e se adere. Eu posso entrar, eu estou atendendo a determinadas condições, então eu posso usar esses benefícios. Quais são os benefícios? A medida provisória permite que se parcelem os débitos em até 84 prestações para empresas normais, que a gente chama de empresas de pequeno porte. Elas podem parcelar em até 100 prestações. Então, os descontos nas empresas normais são de até 50% e em 84 prestações, e das empresas de pequeno porte, elas chegam até 100 prestações e 70% de desconto. Então, é um desconto bem expressivo. Se você gere passivo ou se você tem passivo na sua empresa, é muito importante que você fique ligado de como vai desenrolar isso. Eu fiz um e-book com algumas observações. Quem quiser, envie um e-mail para o tributarioatual@gmail.com, que eu envio esse material. A partir de agora, vai ter uma série de materiais que vão ser enviados para quem estiver cadastrado no nosso mailing. Então, é só entrar no link aqui embaixo, se cadastrar e mandar um e-mail que todos os próximos materiais eu vou enviar para vocês. Quais são os débitos, então, que podem ser negociados? Podem ser tanto os débitos que estão em âmbito de Receita Federal, quanto os débitos que estão em âmbito de PGFN. O que significa isso em termos de direito tributário? Primeiro a pessoa começa a dever para o governo, daí os débitos vão para a Receita. Depois de que já está um tempo recebendo cartinhas para pagar, você passa, digamos que é para uma segunda fase, que é a fase de PGFN. A PGFN são os advogados do governo e eles fazem a cobrança. A partir daí pode existir a cobrança judicial. Então, os débitos que estão nas duas partes, que eu chamaria nessas duas formas da Receita Federal, eles podem ser transacionados. O que a gente tem que cuidar? O que não entra até o presente momento, apesar de já ter um projeto para os débitos do Simples? Débitos de Simples e débitos de FGTS não estão abarcados nessa medida provisória, ou seja, eles não são passíveis dessa negociação. Mas o que sobrou, Torlindo? Sobraram os débitos federais. Tá? Se está tratando aqui de débitos federais, então ISS e ICMS não entra nessa questão. Eu vou fazer os próximos vídeos depois sobre os parcelamentos de ICMS que estão abrindo em diversos estados do país. O que entra? PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, esses tributos federais cobrados em todas as unidades da federação. Então, são os principais tributos, esses todos entram. O que não entra são esses que estão excluídos. O que a gente tem também que prestar atenção, tá? Esse benefício, essa possibilidade de transação dada pela medida provisória, ela tem algumas restrições no sentido de o procurador que está vendo isso, ele tem que sentir a boa-fé do contribuinte, tá? Então, o que a gente fala? A legislação diz: respeitado o juízo de oportunidade e conveniência, ou seja, tem que estar de acordo com os objetivos da União naquele momento, e ele não pode, o contribuinte que está querendo transacionar,
ele não pode ter o que a gente chama de indícios de má-fé, indícios de fraude, ou seja, aquele contribuinte que ingressou com vários parcelamentos e daí pagou 2 parcelas, parou de pagar, daí depois ingressou em outro, depois ingressou em outro. Existe um grande movimento na Receita Federal de trancar isso, é muito questionado se deve continuar tendo PAEs, refis, esse monte de parcelamentos assim, se até que ponto eles são arrecadatórios ou se eles incentivam a não pagar impostos. Por quê? Porque daí o empresário, sob a alegação da Fazenda, o empresário muitas vezes diz que espera um novo parcelamento e daí acaba devendo de novo. Então, o que eu imagino que o objetivo dessa medida provisória, porque esse atual governo entrou dizendo que não iria dar esses parcelamentos novos e veio com essa medida provisória. Então, o que eu imagino que vai ser a regulamentação no sentido de o procurador, na hora de ele conceder ou não, ou o auditor da Receita, aceitar uma proposta de parcelamento do contribuinte, ele vai olhar o histórico de boa-fé, o histórico de quantos parcelamentos entrou, se honrou, se não honrou. São critérios muito tênues. Acredito eu que vem muita discussão judicial sobre isso, né? Mas hoje em dia o que se tem é isso. O que for por adesão, provavelmente tenham determinados critérios, eles botam um sistema. Então essas transações vão ser regulamentadas e disponibilizadas. Só que eu acredito que na hora da regulamentação eles deem alguns limites para quem tem, para quem já fez alguns parcelamentos, para quem entrou em mais de um. Vamos ver como é que vai ser regulamentado nesse sentido, mas existe essa previsão legal. E também a questão... E por fim, é importante a gente tratar que não só os débitos que estão em cobrança, mas também são passíveis de transação os débitos que estão do contencioso tributário. O que é o contencioso? Débitos que estão sendo discutidos. Então, isso implica a publicação de um edital e implica também concessões recíprocas. O que são concessões recíprocas? Tanto o contribuinte quanto o fisco, cada um vai perder um pouquinho. Isso é uma grande novidade em termos de transação, né? Não existia essa possibilidade no Brasil de alguém abrir mão de receita nesse sentido, então agora exige. Isso é principalmente para os grandes casos. Eu coloco isso um resumão no material que vai ser disponibilizado para quem solicitar. Então, vai se ter um edital dizendo as condições passíveis. Ela vai abranger o contencioso tanto administrativo quanto judicial. O que é o contencioso administrativo? Recursos na Receita. Judicial, já está judicializada a questão, se está discutindo se deve ou se não deve. Então, ambos os débitos terão a possibilidade da transação. Isso não se aplica para teses ganhas, nem para teses ganhas para o fisco, nem para teses ganhas para o contribuinte, tá? Então, o que eles estão buscando com isso? Eles vão reduzir substancialmente, eles querem reduzir a quantidade de litígios, o que, a meu ver, vai exigir do advogado muito mais ainda uma análise estratégica de propõe, não propõe, chances de êxito. Hoje em dia, em relatórios de auditoria, a gente coloca os débitos como a chance de êxito de provável, improvável e possível, né? Categorizando em 3 categorias. Então, essa análise do advogado especialista sobre que tipo de débito se está tratando vai ser muito, muito importante, a meu ver. E o aceite das partes, ela configura então uma opção irretratável e irrevogável, ou seja, uma vez aceito o acordo, ele não vai mais poder a pessoa não pode mais desistir dele. E o que é importante? Que esse acordo é proposto para débitos judicializados. Se por acaso a pessoa tem aquela discussão e não judicializou, ela não vai poder fazer a transação. Então aí, mais uma questão que eu acho que tende a diminuir os litígios já existentes, mas talvez aumentar litígios ainda não existentes para viabilizar a possibilidade de transação. Então, para terminar, para não ficar muito comprido o nosso videozinho sobre a MP do contribuinte legal, eu quero fazer algumas observações
que é no sentido de que essa transação ela vai de encontro ao padrão OCDE, que o Brasil está tentando se alinhar. Então, na OCDE existe possibilidade de transação, isso já existe em diversos países do mundo. O Brasil é um dos poucos países onde o fisco não conversa com o contribuinte, então, a meu ver, isso é uma medida muito legal, muito bacana, que tende a melhorar a nossa administração tributária e, em especial, a arrecadação, que na verdade é o objetivo final dos impostos. Então não que se fique discutindo sempre, então que se chegue no meio do caminho. E a gente lembra que a proposta não suspende a execução fiscal. Então uma mera proposta não vai, os processos continuam rolando. Mas é possível que se transacione que durante a proposta, antes de ser assinado, que sim se suspenda. Então, tem muita possibilidade de negociação, é muito legal. Eu acho que se está indo de encontro a um padrão mundial, se está querendo aumentar a arrecadação, e muitas vezes para aumentar a arrecadação não se precisa aumentar impostos, e sim a efetividade de cobrança. Então, acho que isso aí tende a beneficiar o que a gente chama de o contribuinte legal, que está tentando se regularizar. Não tem problema e não é crime no Brasil as empresas irem mal. E eu acho que sim, que tem que ter uma possibilidade de negociação, porque afinal, principalmente os pequenos, eles são os grandes empregadores do país. Então, vamos ver como é que vai seguir isso, mas tendo essa possibilidade legislativa, vindo a regulamentação, acho que a gente caminha para um caminho bem legal. Estou fazendo esse vídeo para atender o pedido de muita gente que pediu para fazer vídeos mais longos, mais explicativos. Eu vou colocar eles aqui no YouTube, que daí eu deixo o Instagram para os videozinhos menores, de pequenas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as atualizações tributárias, que eu vou pelo menos uma vez por semana colocar um vídeo aqui de dicas para quem quer se atualizar em empreendedorismo e tributação. Meu nome é Aline Krieger, eu sou do Tributária Atual. Espero que tenham gostado. Um abraço.